Olá, meus amigos, eu sou Eduardo Haddad e nós estamos aqui hoje no nosso terceiro encontro Hipertrofia Avançada, Segredos Revelados, Nutrição. Nosso foco hoje é falar sobre alimentação que favorece a hipertrofia muscular, falar sobre macronutrientes, falar sobre micronutrientes, tentar tirar dúvidas de vocês em relação aos fatores nutricionais que estão envolvidos ou que permeiam o ganho de massa muscular. Nosso primeiro encontro falamos sobre drogas. Abordamos esteroides anabólicos, peptídeos anabólicos e SARMs. Foi uma abordagem bacana, discutimos muito a diferença entre eles, a interação e o sinergismo entre eles, riscos, benefícios. Segundo encontro, hipertrofia avançada, segredos revelados, treino. E lá eu descrevi as características gerais do treino hipertrófico. Aquilo que vai de fato induzir hipertrofia e não ficar muito voltado para força ou muito voltado para resistência. E deixei bem claro que a qualidade de cada repetição é muito mais importante do que discussões a respeito de volume, intensidade, isoladas da técnica. Hoje vamos falar sobre aspectos nutricionais. E eu vou pedir licença para vocês para já dar a minha opinião em relação a isso. É o pilar mais forte da hipertrofia. Os aspectos nutricionais são, aos meus olhos, o pilar mais forte e o mais importante. Então, na próxima semana, nós ainda vamos adiantar um pouco mais esse assunto para fazer um fechamento com vocês, para que vocês não fiquem com dúvidas em relação aos aspectos que tangem musculação voltada para a hipertrofia muscular. Amigos, entendam. Quando se fala em jogar bola, seleção brasileira, ou a Copa do Mundo, as seleções nacionais, elas representam alta performance. Quando alguém olha para mim e fala assim, Haddad, em relação ao automobilismo, eu vou falar assim, a Fórmula 1. Você entende? Quando alguém fala assim, Haddad, basquete, imediatamente vem na minha cabeça, NBA. E quando fala de musculação, eu digo bodybuilding. O ápice da performance da musculação é o bodybuilding. Então, é preciso que se faça aqui um repensar. Eu tenho visto um monte de gente se firmar como bodybuilders e eu falo sim, são fisiculturistas não competitivos. Mas tem um monte que está participando de competição. E o fato de participar da competição ainda não o torna um fisiculturista de competição. É incrível eu falar isso. Eu jamais imaginaria uma fala dessa provindo de mim, mas é grande verdade. Eu devo ter treinado para competir. Eu treinei minha vida toda, mas para competir durante uns 7 ou 8 anos, para depois conseguir competir. Hoje eu vejo pessoas se prepararem 6 meses e vão lá e participam do campeonato e não tem o mindset de atleta, não tem a mentalidade de atleta. Muitos são compulsivos, compulsivas, depressivos ou depressivas. E eu acho interessante porque a minha escola do bodybuilding, ela foi uma escola muito dura, né? Foi uma escola do tipo assim, então para logo com essa dieta, volta a comer pudim de padaria e larga a mão de encher meu saco. E eu acho que esse é o caminho. Afinal de contas, você escolhe o bodybuilding, né? Alguém um dia falou assim, não é o atleta que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe o atleta. Ah, ok, tá, mas assim, você escolhe ser fisiculturista. Entende isso? Quando falaram pra mim assim, que eu levava jeito pra coisa, eu falei, não, eu não levo jeito pra isso aqui, eu estou batalhando por isso aqui. Eu estou trabalhando muito, eu estou trabalhando há anos com afinco para me tornar fisiculturista de competição. Certa vez um atleta
de posse de treinos meus, falou assim: aqui, alguma vez você fez esse treino que você coloca no papel? Foi a maior ofensa que a pessoa poderia ter feito, que eu estava passando assim, de coração para ele, uma coisa que era minha de fato. Todos os treinos que eu já prescrevi para alguém foram feitos primeiramente por mim. Então é basicamente uma ofensa tremenda. Maior ainda, que por mais papudo que eu já tenha visto muitos atletas, de fato eu já treinei mais pesado que a grande maioria. Só era impossível as regiões onde havia uma lesão muito séria, uma inflamação muito séria. E o fato de haver inflamações e lesões não era outro. Eu sempre fui muito inteligente em relação a treino, eu sempre fui muito dedicado em relação aos estudos. E a única coisa que fez com que eu me traísse foi a mentira de atletas picaretas. Não, assim, eu nem tomo tanta coisa e tal, desse tamanho. Não. É dieta, é disciplina, treinos fortes, e eu muito novo, né? Falava, então, se esse é o segredo, ninguém vai treinar mais duro que eu e ninguém vai dietar mais forte do que eu. Me arrebentava. Então entendam, né? Não foi uma casualidade, foi fruto de uma grande picaretagem. E hoje eu falo com toda certeza, né? Não revelar os aspectos nutricionais, não revelar os aspectos do uso de fármaco, que os caras tomam bomba pra caramba mesmo. E não revelar a natureza do treino. A grande maioria treina mal demais e acredita demais na droga, apesar de não assumirem isso, né? Acho que eles pensam assim: eu não vou falar porque os caras vão achar que é um demérito e tal. Meu amigo, vocês são muito mentirosos, tá louco. E hoje vem uma geração que nem traz o rigor que o fisiculturismo trazia antigamente. E tem surgido então uma necessidade muito grande, e eu senti necessidade disso, de discutir mais abertamente, com mais embasamento e falar um pouco mais sobre os 3 grandes pilares: drogas, treino e hoje nutrição. Grande professor Jean-Claude, boa noite. Boa noite. Agora que começou a aparecer para mim as legendas, vocês acreditam aqui, ó? Se alguém falou boa noite aí antecipadamente, boa noite para todos. Deve ter alguma coisa aqui no meu celular, porque assim, ó, deve estar mais do que bugado. Letícia, boa noite. Feliz 2022 para você também. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Amigos, toda vez que falamos em aspectos nutricionais, principalmente relacionados à hipertrofia, alguém fala alguma coisa que tem a cara de panaceia, assim, sabe? Não é zero carbo. Quando você observa a pessoa no zero carbo, você fala: não, mas passou longe, hein? Tem nada zerado aí. Quando as pessoas viram e falam assim: não, eu estou numa dieta cetogênica, não tem nem noção do que está falando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Dieta restritiva. Primeiro vamos entender o que é dieta, gente. Dieta é um modo de conduzir a vida, modo de governar-se. Então, se a pessoa precisa de um modo de governar-se restritivo, porque ele tem sobrepeso, porque ele é diabético, porque ele é cardiopata, porque a sua lipemia não está boa, é uma característica. Mas muitas vezes nós vamos ter um modo de governar-se hipercalórico. A pessoa precisa crescer. E entendam, bodybuilding é a respeito de nutrição. Pode treinar, virar do avesso, pode fazer o que você quiser. Se não encontrarmos um equilíbrio entre os nutrientes, não tem para onde o seu físico caminhar. Entendam isso. Já vi pessoas tomando um caminhão de coisas e não obterem resultados. Já vi pessoas treinarem forte dentro da academia e eu pensava comigo: por que ele está fazendo isso? Se ele não está comendo para isso. Nelly ou Nelly, porque algumas pessoas estão em uma dieta restrita por um bom tempo e ainda parece estar retida. Essa é uma pergunta bem fácil de responder. Veja,
A dieta restritiva, ela tende a se tornar altamente catabólica, porque as pessoas restringem os nutrientes que são energéticos, restringe a gordura e restringe o carboidrato, sem fazer upgrade de energia. O que eu quero dizer com upgrade de energia? Fazer carb cycling, oferecer carboidrato para que o corpo se restaure. Dessa forma, na falta de nutrientes energéticos, a pessoa oferece proteína. Nada mais natural para o corpo do que o corpo aprender a usar a proteína como substrato energético e começar a oxidar proteínas, né? Entra no que eles chamam de ciclo da alanina, por exemplo, né? Onde você vai fazer neoglicogênese hepática a partir das proteínas. Você vai pegar a proteína do seu músculo e levar para o fígado para convertê-la em açúcar. Não faz muito sentido isso na minha cabeça, né? Eu olho e falo assim, nossa, mas você se matou lá na academia e não fez o mais simples, que era comer? Ah não, porque quando eu como eu acumulo gordura. Não é verdade. Você acumula gordura porque escolhe comer errado, tá? Então, entenda, bodybuilding é a respeito de nutrição, tá ok? Gente, eu vou tentando responder vocês, mas sim, para não perder o foco do que é a informação correta, que às vezes eu vou responder uma pergunta que é uma coisa, não que as perguntas não sejam importantes, não é isso. É porque às vezes eu vou falar sobre isso ao desenvolver o raciocínio, tá? E se eu não falar, vocês voltam e perguntam de novo, tá bom? Agora entenda, para que haja hipertrofia muscular, existe um caminho. Você pode pensar em termos de calorias. Eu não gosto, né? Sou nutricionista, não trabalho com prescrição dietética com base em calorias, não gosto desse raciocínio. Mas veja, se fôssemos trabalhar com base em calorias, você ia ingerir uma quantidade alta de calorias, 35, 40, 45, pasmem, 50 calorias por quilo de peso corporal. O Nasser El-Sambati, uma vez eu estava fazendo umas continhas, falei, caramba, o cara está ingerindo 62 calorias por quilo de peso corporal. Isso, gente, tomando sorvete é fácil. Isso aí tomando cerveja é fácil. Comendo frango frito é fácil. Isso, comendo arroz integral, carnes magras e saladinha é muito difícil. Precisa de uma quantidade de comida 5 a 6 vezes maior do que uma pessoa adulta saudável come. É muita comida, é muita comida. Eu gosto bastante de trabalhar com contagem de gramas de nutriente. Eu acho mais fácil, apesar de, como profissional da área de nutrição também, acho muito mais fácil prescrever com base em porções caseiras, né? Para uma pessoa que não é atleta, mas para o atleta de competição, precisamos ser um pouco mais detalhistas e prescrever em grama de macronutriente, miligramas ou unidades de medida para micronutrientes. Olha só, até onde a literatura está. Aqui nós vamos ficar sempre baseado no que está na literatura, para não virar achismo e nem conversinha fiada. Certa vez eu estava num congresso brasileiro, a primeira vez que eu fui no congresso brasileiro de musculação, eu estava ao lado da doutora Arícia Mota, de Goiânia, uma amiga querida, uma nutricionista séria, e um fisiculturista que representava o Brasil fora do país competindo, teve a pachorra de falar assim, eu como 10 gramas de proteína por quilo de peso. A Arícia quase infartou do meu lado. Naquela época eu não tinha muita noção do quanto representaria comer 10 gramas de proteína por quilo de peso. Mas essa é comer um cavalo todo dia, vivo, sem mastigar. Fisiculturistas são assim, eles nunca tomam bomba, eles sempre fazem a dieta. Não, eu como cenoura ralada, arroz integral, eu como só um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mentira, né? Ou então eles falam uma coisa que é impossível da pessoa fazer. Não, eu como 8 quilos de carne e você não fica bom. Não é porque você não toma bomba, é porque você não come 8 quilos de carne. Sempre, desde a época do Arnold, que tem esses teatrinhos assim,
Eu acho que deve ser síndrome de, de alguma coisa, aí, um complexo de inferioridade, sei lá o que que é. Fernando, mestre, você conta só a proteína de origem animal ou conta a de origem vegetal também? Depende do que ficar no recordatório da pessoa, né? Eu confesso para vocês que eu não gosto muito da ideia de vegano, assim, de contar proteína vegetal, falar de folhosos, sabe, assim, e alguns vegetais. Eu acho muito mais interessante contar as proteínas que verdadeiramente aglomeram, né, e que são as de origem animal. Esses dias eu fiz um exercício, fiquei 15 dias me esforçando para tentar fazer a dieta que eu fazia quando eu era atleta, num formato totalmente vegano. E eu vou falar para vocês, eu não sei se existe uma pessoa que conseguiria comer aquilo ali, até por questões organizacionais mesmo, aquela quantidade de alimento, sabe? Você olha e fala assim, cara, é uma geladeira só para ele, é um armário só para ele, o cara tem que morar sozinho para fazer isso, né? Então, eu acho meio complicado. Bom, mas vamos aqui. A literatura aponta a ingesta de 2 gramas até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, ou 0,4 gramas de proteína por quilo de peso em cada refeição, né? Isso é já uma quantidade que, se você pegar, vamos lá, sua aluna aí da academia, a menina pesa 60 quilos, 62 quilos, e ela vai então fazer a ingesta proteica do dia. Vamos imaginar que ela treina forte, ela vai comer lá 2 gramas de proteína, ela pesa 60 quilos, ela vai comer 120 gramas de proteína. Mas quando o nutricionista vai fazer entrevista, você fala assim, você gosta de leite? Não tolero muito bem o leite não, me dá gases, solta meu intestino. E fala, ok, leite já não vai dar muito certo, então tá bom. Queijo você gosta? Não costumo comer queijo. Ok, limitou mais ainda. Então, deixa eu ver assim, no café da manhã seu, se a gente precisasse de uma proteína, o que podia ser? Ela fala assim, eu não sei, porque eu nem tomo café da manhã. Normalmente eu acordo, vou para a faculdade, e aí no meio da minha manhã é que eu vou comer alguma coisa lá na cantina da faculdade. Você fala, vixe, lascou. Tá difícil. E aí? Não, eu almoço. Aí no almoço eu como bem, assim, eu pego arroz, eu ponho feijão, eu ponho salada, eu ponho bife. E isso é tão sério, pessoal. Façam o teste amanhã na academia onde vocês atendem, os nutricionistas que estão aqui já devem saber disso. Quando você fala para a pessoa assim, mas e aí, como é que está a sua alimentação? Você está se alimentando bem? A pessoa fala assim, ontem, por exemplo, no almoço eu comi bife. Não, eu perguntei como é que está a sua alimentação. Ontem eu comi bife, cara, bife eu comi há 20 minutos atrás, eu comi 500 gramas de carne. Então, quando a pessoa responde desse jeito, ela já te mostrou um monte de coisas. Ontem no almoço eu comi, ela já te disse assim, o meu café da manhã ele é desprezível, o meu lanche do meio da manhã é uma coisa desprezível, eu não faço um monte de refeições, eu como do jeito que dá e quando dá, e assim você já fez uma grande leitura dessa pessoa. Porque ela contratou o profissional de educação física para ele montar um treino de hipertrofia e o coitado vai lá e monta. Não se faz isso. Você não monta um treino de hipertrofia para uma pessoa que não come para hipertrofiar. Né? Isso é o cúmulo da portuguesice. Desculpa o preconceito, né? Não tem preconceito em Israel, porque, né? Que feio falar isso. Imagina. Os portugueses são ótimos, eles criaram até o ar-condicionado. Os americanos colocaram do lado de dentro da casa, mas piada sem graça. Gente, vamos lá. Quando você está diante de um contexto, de um cenário desse, fala assim, cara, a menina acorda e vai para a faculdade. Nem café da manhã ela toma. Não lancha, ela lancha lá na cantina da faculdade. O almoço dela é isso aí que a gente está discutindo aqui agora. De tarde ela vai comer um pão de queijo com alguma coisa. No final do dia ela janta. Né? Aí não, eu tomo whey quando eu estou na sala de musculação. Para que você está tomando whey? Por que você está gastando dinheiro com isso? Já está horrível. Está tudo errado. E alguém poderia dizer, pelo menos um whey ela está tomando. Eu falo, não vai fazer diferença nenhuma isso. De verdade, isso aí não fez diferença nenhuma.
para a musculatura. Tem benefícios gástricos, tem benefício para o sistema imune, as lactoglobulinas são excelentes para melhorar um monte de funções orgânicas, a literatura é vasta em relação aos benefícios das proteínas do soro do leite. Eu estou falando de ser musculosinha, ficar com a bunda dura, ficar com a coxa bonita, barriga bonitinha, braço duro, não vai acontecer. Não precisaria nem pensar em tomar essa whey, porque está tudo errado, mas pode piorar. Você bebe? Não, assim, só de final de semana, né? Eu falei, entendi, seu final de semana começa quando? Ela na sexta. Fala, o quê? Já começou complicadíssimo, né? Porque assim, o final de semana dela começa na sexta, ela dorme tarde pra caramba na sexta-feira, vai acordar tarde, então se durante a semana ela não tomava o café da manhã, no final da semana é que ela não toma mesmo, que ela já acorda 11 horas da manhã, sem apetite nenhum, ela vai pro clube, vou tomar um sol e tal, e não sei o que. Lá no clube ela toma sol, faz uma ondinha ali e tal, ela tem salão 3 horas da tarde, que vai no casamento da amiga dela, às 19 horas. Comeu nada, cara. Não comeu absolutamente nada. Quando você pensa nesse cenário, e eu tenho muitos amigos que são nutricionistas e amigas que são nutricionistas, somos amigos a longa data. Quando eu trabalhava em outras empresas de suplementação, fiz amizades com grandes profissionais da área de nutrição, escritores e pesquisadores. Todo mundo concorda com uma coisa: um dia sem a nutrição adequada custa caro. Custa mais do que uma semana de treinamento. Eu vejo isso aqui no meu estúdio facilmente toda semana. Toda semana. Uma crise de ansiedade de um aluno, uma insônia no outro aluno, uma bebedeira que aconteceu, uma noite mal dormida. O físico entrega para você no dia seguinte. Você bate o olho no físico da pessoa às 8 horas da manhã e fala, custou caro. Stenflex, Dr. Plate Loaded, o monstro das máquinas de musculação, seja bem-vindo. Amigos, entendam. Ao conversar com essa aluna ou os nutricionistas, ao fazerem a anamnese, a entrevista, entendam, tem alguns instrumentos, né? Recordatório, né? Registro alimentar. Mas quando você vai puxando a língua da pessoa e você vai observando de fato o que a pessoa deixa de ingerir, e é curioso, porque a pessoa afirma para você, sabe que eu não sinto fome, então por que você comeu pão de queijo? Porque é gostoso. Sim, então seja feliz, né? Vamos pensar num aspecto comportamental aqui. Fique bastante feliz com o seu pão de queijo. Dade, você acha que um pão de queijo faz tanto mal assim? Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que ao comer algo que não é altamente nutritivo, você sacrificou o espaço importantíssimo do pouco apetite que essa pessoa tem para alimentos nutritivos. Digo, ao invés de colocar ali um sanduíche onde tem alguma salada e um pouco de peixe ou um pouco de carne, que é altamente nutritivo, ela escolheu colocar pão de queijo e uma xícara de café. Ocupa o mesmo espaço. Percebe? Ocupa o mesmo espaço. Um vai deixar a bunda empinada, o outro vai deixar ela empinada só que de cabeça para baixo, né? Quando a pessoa planta a bananeira, empina. Entende? Assim que despenca tudo. E eu não tenho problema nenhum com isso, gente. Nenhum. Não tem problema. Olha, a Ariela tá aqui. Oi, Ariela, tá joia? Vejam, eu não tenho problema nenhum com isso. Quando eu prescrevo exercícios físicos, evidentemente, eu prescrevo exercício pensando na força, pensando na capacidade cardiorrespiratória e pensando no equilíbrio entre as ações musculares. As pessoas que me procuram pensando em hipertrofiar, vamos imaginar que eu coloquei lá 5, 6 exercícios na rotina da pessoa. Pode ter certeza, um deles tem um caráter altamente funcional para a estabilidade articular. Só bodybuilder mesmo, quando vem e dá certo de treinar comigo,
que os exercícios são exclusivamente exercícios para hipertrofia. Eu não tenho problema. Se a pessoa vai e escolhe tomar cervejinha, se a pessoa escolhe comer queijinho, tranquilo. O problema é quando a pessoa olha para mim e fala assim, Haddad, eu não estou tendo resultado. Eu falo, mas isso eu sei. Eu não preciso que você me diga uma coisa que está escancarada na minha frente, tem uma almôndega parada na minha frente, você está um lixo em termos estéticos. A minha pergunta é, tá feliz? Seus exames de sangue estão bons? Seu coração, seu último check-up foi bacana? Porque essa que é a minha responsabilidade, torná-lo saudável. Bonito, filhão, a responsabilidade é sua. Você escolhe comer mortadela com torresmo cabeludo e beber cerveja. Seja feliz. Agora não olha para mim e fala assim, eu não estou feliz desse jeito aqui porque eu quero emagrecer. Sim, você quer emagrecer. Mas é a mesma coisa que o cara virar para mim e falar assim, Haddad, morro de vontade de estudar em Harvard. Por que você não estuda? Por que você não se prepara para Harvard? Por que você diz, eu gostaria? Gostaria não é conseguir. Aquela palhaçada que as pessoas falam assim, querer é poder. Tem que querer, hein? Vixe, mas tem que querer. Porque vontadezinha não resolve, é desejo. Entende isso? Desejo de verdade, desejo genuíno. Aquilo que te faz sair da cama de manhã. Porque se não for desse jeito, não tente. Você vai ser uma pessoa frustrada. Amigos, por não saber disso, nós temos médicos que ao invés de indicarem terapia, indicam inibidores de apetite. Fala assim, você se perguntou por que ele come? Não, Haddad, não estou querendo nem saber por que ele come, cara. Ele come, eu estou passando inibidor de apetite. Eu não tenho nada contra você, médico, prescrever um inibidor de apetite, um ansiolítico para uma pessoa de 160 quilos. Para mim, fez mais sentido que qualquer coisa. Agora você pega uma pessoa que ela deveria pesar 60 quilos, ela está com 67, e você passar medicamento para ela dormir, passar ansiolítico, passar antidepressivo para essa pessoa, para ela emagrecer, desculpa, ou você é um analfabeto burro, ou você é um assassino. Porque assim, não tem cabimento. Se até eu sei disso, como é que você que fez medicina não sabe disso? Não é possível. Não, Haddad, esse pessoal não dá conta. Não, quem não dá conta é você, e você está partindo do princípio que outros não dão conta, né? E não é verdade isso que você está falando. E o que é pior, esse approach estraga as perspectivas de evolução das pessoas. Entendam. Quando uma pessoa vira e fala assim, tava querendo dar uma melhorada aqui, sabe? Não muito, queria ficar só durinho. E você vai lá e passa oxandrolona para essa pessoa, você já errou. Porque você está passando esteroides para uma pessoa que acorda de manhã e vai em jejum para a faculdade. Você está passando esteroides para uma pessoa que é ansiosa. Ou você está passando esteroides para uma pessoa que vai para a academia e faz tríceps com 2 tijolinhos lá no crossover. Tudo errado. Tudo errado. E coloca chip da beleza e por aí afora. Então vamos lá, amigos. Eu acredito que todos vocês entendam. Nós estamos no nosso 3º encontro Hipertrofia Avançada, Segredos Revelados. Eu não vim aqui para alisar ninguém. Se eu quisesse alisar alguém, eu estava alisando a minha esposa ali dentro. Eu vim aqui para socar a mão na tua cara, para você largar a mão de ser cafajeste e não abrir o jogo para a pessoa. Meu querido, você comeu isso a sua vida toda. Você acha de verdade que alguém vai passar a comer frango com batata doce porque... vou passar a fazer dieta do frango com batata doce. Sinto muito, isso não existe. Um hábito de uma vida toda leva tempo, leva muito, mas muito tempo para passar por alterações significativas. Eu tô tomando whey, você acha que vai dar certo? Não, não vai dar certo, não vai dar certo, cara. Você tá tomando cerveja na minha frente, num boteco de noite, falando que tá tomando whey pós-academia, você quer que eu acredite? Sabe, assim, é o cheirador de pó falar pra mim que vai entrar na academia. Eu falo assim, como assim? Tá tudo errado.
Então vamos lá. Para que haja mudança de hábito, é preciso que haja disposição para fazer. Ah, Haddad, até o oxandrolona eu estou tomando, esse negócio não funciona. Entendi. Você até está pisando no acelerador do carro, mas você ainda não ligou a chave. Não pisou na embreagem e não colocou a primeira. Você está pisando no acelerador e o carro nem está funcionando. Filho, Haddad, me falaram que eu tinha que me matricular na academia. Não, você tem que fazer academia, não é matricular e ir de vez em quando. Ou chegar na academia, montar na esteira, colocar a esteira a 3 por hora. Ai, nem, tô com uma preguiça hoje. Como assim? Se você está com preguiça, vai para casa. Reflita nessa bosta de vida que você tem e entenda que de fato você não quer mudar, você curte viver essa bosta de vida. Porque se você de fato quisesse mudar, você fala assim, não vou comer esse negócio. Isso aqui está me deixando triste, meu marido já colocou uma floresta na minha cabeça, não foi um galho não. Porque tu quanto é mulher mais bonita que eu, a minha esposa já colocou 32 chifres, eu tô parecendo rinoceronte, tem chifre até no nariz assim já, porque todo homem é mais bonito que eu. Ou então, simplesmente, querido, seja feliz, viva com uma pessoa que não presta atenção em físico e você para de prestar atenção em físico. Eu prestei atenção em físico enquanto eu fui fisiculturista. Os meus amigos falavam assim, Haddad, eu não te entendo, cara. Você treina, ninguém te vê de camisa cavada, roupa apertada, você só usa roupa de gordo. A minha resposta era assim, eu treino para os árbitros. E eu estava feliz daquele jeito, eu treinava para os árbitros. Beleza, ou gostosão, não dava certo para mim. Primeiro porque beleza falhou, né? Tá meio falhado. Segundo, eu era professor universitário. Porra, professor universitário usando roupa de bonitinho, cara. Para com isso. Sabe? Calça enfiada na bunda, apertando as bolas, camisa apertando os bracinhos. Mano, sou pai de família, cara. Sempre andei tampado e destampava na hora da competição. E os atletas que eram sérios falavam assim, ó, é isso aí, ó. Tá certo, o cara tá certo. Agora vamos lá. Você quer ou acha maneiro esse físico, coisa que particularmente eu acho uma bobagem, a vida é muito mais do que o físico, tá? Mas vamos lá, você fala pra mim que quer, e aí eu digo, precisa comer, ah, eu não sinto apetite. Certo, você não sente apetite, tudo bem, mas você vai precisar aprender a comer. Ou então, nossa, Haddad, eu como demais. Sim, mas não é uma refeição que você come, o resto do dia você fica sem comer. Não dorme, bebe, usa drogas, anfetamina. Meu amigo, desculpa, você não vai conseguir evoluir. É preciso que haja uma mudança de mentalidade, um novo mindset, onde você consiga entender que as pessoas que têm esse físico e não dependem exclusivamente de drogas e excessos de anabolizantes, são pessoas que dormem cedo e acordam cedo. São pessoas que geralmente fazem as mesmas refeições e nos mesmos horários. Ah, mas como é que é isso? Eu vou acordar e vou comer toda manhã a mesma coisa? Não. Mas quando for para substituir, que seja uma substituição por equivalência. A pessoa tira um omelete para colocar rosca, você fala assim, mas não deu, né? Você tirou uma refeição altamente proteica, não tinha problema se você tivesse comido essa rosca, mas tinha que ter uma proteína junto a isso. Você precisava ter conseguido bater atingir a meta proteica. E essa menina a qual eu estou me referindo, que pesa 60 quilos, a sua aluna, que é universitária, que não toma café da manhã, ela tem que ingerir num dia 120 gramas da proteína. Calma que nós estamos falando da proteína ainda, tá? E essas 120 gramas de proteína, se você observar, carnes, no geral, elas têm entre 23% e 30% de proteína. O peito de frango tem alguma coisa em torno de 30%, mas as carnes 23%. Significa que em 100 gramas você vai comer 23 gramas de proteína. Ok, são 120. Ela já perdeu a manhã toda dela.
Ela perdeu a manhã toda. Mas entenda que não é apenas uma questão de assim, olha, ela perdeu o café da manhã e ela perdeu o lanche da manhã e agora ela foi almoçar. Não. O que eu estou lhes dizendo é que enquanto ela perdia isso, ela oxidava as proteínas dela para produzir energia. Não é que ela deixou de ingerir, ela além de não ingerir, ela queimou a proteína dela. Lembrem-se que o jejum é benéfico para melhorar a glicemia e tudo mais, mas ele só melhora físico das pessoas que tomam bomba. Porque aí a degradação proteica ela é balanceada. Pessoas com físico natureba, faz jejum para você ver que regaço que vira. Mas vamos lá, vamos continuando. Ela tem o almoço, ela tem um café da tarde, um jantar, né, uma ceia e um jantar. Tem mais 3, talvez 4 refeições para ela conseguir atingir a quantidade de proteína que é necessário. Nós estamos falando só de um dia, tá? Só de um dia. Ela vai ter que comer uma quantidade muito grande agora de nutriente para conseguir atingir essa proteína. E alguém diz para ela tomar um iogurte. Você fala assim, sério isso, cara, um iogurte? A menina acorda sem fome de manhã, tem que tomar 1 litro de iogurte para conseguir alguma coisa. Vai tomar com Dan regulares. Não é porque faz bem para o meu intestino. Nada no planeta Terra faz bem para o seu intestino. Entenda, você não come salada. Ao entrevistar você, eu descobri que você fica 5 dias sem fazer cocô, 5 dias sem fazer cocô, 5 dias sem fazer... Gente, se acontece um negócio desse comigo, e o meu intestino parar 5 dias, eu viro um coco assim, ó. Eu nunca mais vou me mexer. Nunca mais. Porque a quantidade de nutrientes, a quantidade de alimento que eu ingiro desde os meus 13 anos é um absurdo. Sempre foi uma quantidade muito elevada. Quando era porcaria era muita coisa, e quando eram comidas boas era muita quantidade. E a menina não come salada. E pode piorar, né? Porque ela também não bebe água. Tá ficando difícil, né? Agora vocês estão entendendo por que as pessoas não evoluem e por que os médicos por aí que são ditos nutrólogos, bando de pilantra picareta que não estuda, não dá conta de ser médico sério, vira essa especialidade que nem existe. Eles pegam no pé da pessoa e vai lá e começa a passar um monte de bomba, porque nutrólogo sério não fica passando bomba para as pessoas não, viu? Nutrólogo sério tenta ajudar as pessoas com educação nutricional e usa a medicina em favor da saúde. Eu conheço nutrólogo sério, mas tem um bando de picareta. Não sei se nos outros países como é que essa coisa funciona, mas o Brasilzinho, viu? O cara fala mal de Brasília, mas se tivesse lá faria igualzinho. Vamos a cá. Fica passando drogas para uma pessoa que não tem para onde aumentar a massa muscular. Como que aumenta a massa muscular de uma pessoa que não se permite ingerir a proteína? Ok, a maioria das pessoas, eu não sou um caso desse, eu tenho uma resposta péssima aos carboidratos. Eu aumento bastante? Aumentava, né? Lógico, agora nada aumenta aqui, né? Só a testa que aumenta, que os cabelos vão caindo, a testa vai aumentando ano após ano e os cabelos da orelha também vão aumentando, mas o resto não aumenta nada. Vamos lá. Quando eu era jovem e treinava forte, fazia dieta muito regular, nos mesmos horários sempre, a minha resposta ao carboidrato ela era péssima. Então, quando eu falava assim, Haddad, quanto de carboidrato você está ingerindo agora? 3 gramas por quilo de peso. E com pneuzinho. Resposta era muito ruim a ingesta de carboidrato. Não, Haddad, você tinha que ter aumentado, porque o seu metabolismo ele era 300 por hora. Eu treinava com cargas absurdas. Mas é uma característica, e isso existe. Pessoas que são low responders aos carboidratos e infelizmente vão acumular gordura com mais facilidade do que outras.
Tem pessoas que sentam para comer e vai lá e come 300 gramas de arroz ou 300 gramas de mandioca e você olha e fala assim, engraçado, o cara consegue ficar magro desse jeito. Eu ficava com uma linha bonita, mas não era exatamente magreza. Você via que tinha que fazer muito cardio depois, ia ter que abaixar bastante esse carboidrato para conseguir ter uma resposta. Mas a literatura sugere algo em torno de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. Nossa, só de pensar nisso eu já engordo. E eu não sou carbofóbico. O que eu entendo é que nós vamos ter que individualizar pequenos ajustes. E aqui eu sou obrigado a falar de um nutricionista, a gente deve ter mais, gente, mas eu falo só do que eu conheço, que é o Dr. Eduardo Reis, que é nutricionista, que em alguns casos, vejam bem, hein, estou falando que ele faz isso não, em alguns casos, depois de avaliar o paciente dele várias vezes, depois de fazer toda a avaliação nutricional, ele faz a prescrição do carboidrato a olho. Ele vai ajustando suavemente pequenos ajustes, né? Isso é uma habilidade que ele desenvolve depois que ele conhece melhor o paciente dele e é treinador de atletas também, enfim. E eu compartilho dessa opinião, acho que realmente em relação aos carboidratos é preciso que haja maturidade por parte do profissional, claro. E é preciso que haja muita sensatez para entender que algumas pessoas de fato são péssimos responsivos em relação à ingesta dos carboidratos. Muitas pessoas, na tentativa de minimizar a ingesta de gordura, cometem o terrível erro de tentar restringir gorduras do tipo azeites, castanhas, mas acaba por comer gorduras que estão escondidas em alimentos processados e ultraprocessados. O cara vai comer barrinha de cereais e algumas coisas assim, mas espera aí. Quem te disse que isso aí está mais saudável do que você ter colocado azeite naquela salada seca que você ingeriu na hora do almoço? Entenda. Para as gorduras, num processo hipertrófico, se você conseguir manter a ingesta de 1 grama por quilo de peso, você fez um bem danado para o metabolismo dessa pessoa, sabendo que das gorduras boas, pelo menos 10% das monossaturadas tinham que estar presentes ali, e tentar reduzir muito frituras, carnes vermelhas, tentar reduzir bastante esse tipo de gordura, né? Os nutricionistas é que vão fazer isso. Nós, como personal trainer, nós vamos entrevistar a pessoa, conversar, bater um papo com a pessoa, e quando percebermos a dificuldade da pessoa, sugerir, você podia falar com um nutricionista. Você podia sentar e bater um papo com um nutricionista, já que você não está conseguindo saber o que comer no café da manhã. Porque o que nós muitas vezes fazemos? Toma whey. O que eu tomo antes de vir para a academia? Ué, toma whey. Né? Mas assim, não que você vai matar a pessoa porque você fez. Não, você não vai matar a pessoa, não é isso. Mas assim, com qual autoridade sugerimos isso? Né? Com base em... Rafael Teixeira, quanto tempo devo ficar numa dieta sem alterar? Para sempre? É dieta, modo de se governar. A não ser que seja dieta restritiva, né? Aí é uma outra história, mas dieta é para sempre. Né? Você sempre vai manter aquela ingestão de gordura, aquela ingestão de carboidrato, aquela ingestão de proteína, daqueles micronutrientes. Quando você muda, se eventualmente você adoecer, aí você precisa mudar. Se eventualmente você começar a fazer mais atividade física, precisa de novo, vou lá no nutricionista, porque antigamente eu fazia só musculação, agora eu comecei a fazer karatê, eu comecei a fazer beach tênis, eu comecei a fazer natação, então eu preciso bater um papo, porque às vezes tem algum ajuste para essa pessoa fazer. Mudei o horário do meu treino, legal, senta com o seu nutricionista, olha, eu treinava de manhã e agora eu vou treinar de noite, né? Meu horário de serviço mudou, e aí muda a dieta, mas caso contrário, permaneça constantemente. Porque se você não deve mudar,
o seu metabolismo sem necessidade, você não vai mudar a composição do seu sangue sem necessidade, você não vai mudar a sua lipemia sem necessidade. Aqui ó, o Christian da Company falando, não é dieta, é estilo de vida. Né? Dieta significa estilo de vida, modo de se governar, né? Dieta. Então, amigos, nós falamos de proteína, algo em torno de 2 gramas, 2,2 ou 0,4 gramas por quilo por refeição. Os carboidratos oscilando de 5 a 7, as gorduras em 1 grama. Mas são números que precisam ser ajustados à individualidade biológica. Muitas vezes eu percebo pessoas que falam assim, eu não como frutas. E você fala assim, não come frutas. Ok. Precisamos ver, será que existe alguma fonte de fibra solúvel que essa pessoa vai conseguir comer? Porque assim, frutas são fontes de vitaminas, minerais, mas agora eu quero falar para você sobre saúde intestinal. Entenda. Das fontes de carboidrato que se ingere, elas representam também fibras, e aí nós temos fibras que são insolúveis, presentes nas folhas, nas cascas dos alimentos, elas melhoram o trânsito intestinal. É para fazer cocô. Legal, show, para você não ficar entupido. Mas nós temos fibras que são solúveis, são digeríveis, elas passam por processo de processamento dentro do intestino. Maurício, professora, a dutasterida pode interferir na hipertrofia? Na verdade, é mais fácil ela interferir no seu componente da 5-alfa-redutase isoladamente, né, do que na hipertrofia como um todo. Né? Normalmente, a hipertrofia não pode ser justificada apenas por uma variável. Né? A presença deste hormônio, a presença, sabe, não dá para fazer desse jeito. Bom, por que ingerimos as fibras que são solúveis, as que estão na polpa dos alimentos, na polpa das frutas? O pessoal fala muito de ingerir chia, eu falo assim, mas é a chia aberta, né? Lá dentro é que tem a fibra solúvel, as frutas com polpa. Esses alimentos, essa fibra solúvel, quando ela sofre degradação enzimática em nível intestinal, elas produzem um tipo de gordura, que é o triglicérido de cadeia curta. E as células que formam a parede do seu intestino, as quais nós chamamos de enterócitos, elas se nutrem dessa gordura de cadeia curta, desse triglicérido de cadeia curta. Isso melhora absurdamente a sua capacidade absortiva. Dessa forma, a presença de fibras solúveis na sua dieta vão favorecer muito a sua hipertrofia muscular, porque a sua capacidade de absorver nutrientes está aumentada. Percebe? Ok. Agora sim, nós falamos de carboidrato, proteína, gordura, fibras, vitaminas, minerais. Mas entenda, nós precisamos de um veículo de acesso. Né? Esse veículo de acesso é o plasma, evidentemente, mas em nível intestinal é água que você bebeu ou que deveria ter bebido. Lembra da sua aluna de 60 quilos? Então, ela tinha que ter ingerido 40, 45 ml de água por quilo de peso por dia. Vamos pensar então, ela pesa 60 quilos, ela vai lá e vai ingerir 45 ml de água por quilo de peso. Fala assim, opa, tantinho bom de água, né? Vamos lá. Você já vai olhar isso aí com a cara boa e vai falar, vixe, já deu uns 4 litros de água aqui, 3 litros que ela teria que ter bebido. Durante a atividade física, ela ainda vai ingerir 200 ml de água a cada 15 ou 20 minutos. 800 ml de água num treino. Quando você presta atenção nisso, fala assim, uma mulher de 60 quilos tinha que tomar 4 litros de água? 3,5 a 4,5. Pesou. Bastante. Ela não toma café da manhã, lancha na cantina da faculdade, o almoço é daquele jeito, não tem café da tarde, a janta é daquele jeito.
falta macronutriente, falta micronutriente, não bebe água. E ela vai para academia e o personal trainer dela monta um treino que ele viu no Instagram do fulano, que falava sobre o treino que era mais hipertrófico, se era volume ou se era intensidade. Aí ele vai pôr assim, 6 exercícios, 10 séries de 15 repetições, 1000 cargas e aumenta a frequência semanal, faz perna 10 vezes na semana. Gente, é lógico que não vai acontecer hipertrofia num cenário altamente catabólico como esse. O que vai acontecer é que antes dos 40 anos ela tem uma disfunção tiroidiana, que não há metabolismo no planeta Terra que suporte tamanho estresse e tamanha carência nutricional. Veja onde nós estamos chegando. Disse para vocês que dos 3 pilares da hipertrofia, nutrição era o pilar mais forte na minha modesta opinião. Bodybuilding é a respeito de nutrição. Não se constrói músculo sem comida. E o conceito de comida, ele está altamente enraizado em hábito. O que você come quando acorda? Eu gosto de uma xícara de chá e pão com manteiga. Haddad, você fala assim, então é uma delícia. Chazinho com pãozinho com manteiga realmente é uma delícia. Faltou a proteína. Né? Você vai precisar achar uma proteína aí. E aí, lógico, muita gente, né, encontra nos suplementos alimentares um grande viés. Fala, olha, ela não consegue comer pela manhã, Haddad, mas o whey dá certo para ela tomar. Fala, também acho. Né? Além de todos os benefícios que o whey, né, que proteínas do soro do leite no geral representam, ainda tem o lance da praticidade, né? Uma coisa bem pequena, fracionada, já facilita bastante para ingerir essa proteína. Mas eu, e quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou um defensor fervoroso do alimento na íntegra, né? E lógico, trabalho pra caramba, então claro que eventualmente eu uso suplementação. O pessoal da Word de Uberlândia, tá sempre que eu posso, eu vou lá e vejo quais são as melhores possibilidades de suplemento, enfim. Mas é fato que eu prefiro a comida, né? Eu prefiro no café da manhã sentar com um bom pão integral, ovos mexidos. No meio da manhã eu prefiro um bifão, né, com batatas ou então com pão integral. O meu almoço, vira e mexe, eu tiro uma foto e mostro para vocês nos stories. É uma pancada de carboidrato com proteínas e saladas, enfim, gosto da quantidade de comida, tenho facilidade com isso, mas eu reconheço que as pessoas não têm. E aí talvez realmente usar suplementação, no caso de pessoas que querem hipertrofiar e que não conseguem, por questões culturais, por questões de tempo mesmo, pela logística que a pessoa arrumou durante o dia, não conseguem ingerir aquela quantidade de alimento, realmente a suplementação é uma boa, né? Mas veja, gente, cuidado com essa história de suplemento, né? Essa coisa de comprar suplementação barata, esse aqui é um produto novo que saiu do mercado, e você olha e fala assim, cadê o registro da Anvisa desse negócio aqui? Onde que isso aqui é fabricado? Aí você olha lá, fundo do quintal do fulano das couves, Deus me livre disso aqui. Suplementação feita em betoneira, tá doido, rapaz? Mas entendam, para que haja uma mudança na parte comportamental, no que se refere à nutrição dessa sua aluna, vai levar tempo. Não é simplesmente assim, então a partir de amanhã você acorda e você vai comer pão com ovo de manhã. Que isso, cara? A menina nem comia. Você acredita mesmo que seja possível, a menos que ela tenha aquela pegada de atleta, né? Só faltava um empurrãozinho. Tem gente que é assim, mas a grande maioria das pessoas não é assim. É uma mudança. Se vocês me dão licença, e não vou falar mais o que está na literatura, eu falo assim, eu que faço, tá? As pessoas que vêm aqui para o estúdio para fazerem atividade física comigo, quando elas
perguntam alguma coisa que tem a ver com beleza física, estética corporal e hipertrofia, e eu reforço, particularmente eu acho isso uma bobagem na vida do ser humano, tem coisa mais importante, né? Mas é uma coisa que vai deixar a pessoa feliz, bem-estar e autoestima, vamos ajudar nesse cenário. A primeira coisa que eu falo assim, vamos aprender a beber água? Só amanhã quero que você beba tantos copos de água. E eu tenho alunos que estão comigo que há mais de 10 anos eles começam a rir quando chega aluno novo, porque eles sabem que o primeiro dia a pessoa vai vir aqui, vai se divertir, vai fazer exercício. No segundo dia eu começo a perguntinhas ali sobre hábitos e algumas coisas. Eu vou plantando uma sementinha de leve, né? Sempre a primeira pergunta é quanto de água que você deve estar bebendo por dia. E eu começo a ensinar pela água, que na minha opinião é muito difícil, né? Para quem não bebe água já é um grande começo. Ela já entendeu que ela tem que sair da casa dela para fazer academia, ótimo. Agora ela vai aprender a beber água. E gradativamente nós vamos colocando possibilidades para essa pessoa entender que existe um mingau de aveia, que ai, detesto ovo. Sério? Nossa, mas que isso? Já comeu ovinho mexido, picadinho com tomate e cebola roxa? Ah, não, nunca fiz assim não. Já comeu ovos com legumes, ovinho amassadinho no arroz? E a pessoa vai rompendo com algumas coisas, né? Amigos, comigo foi assim, um belo dia eu consegui me livrar das correntes dos fisiculturistas mentirosos e um fisiculturista muito sério e muito competente, Pedro Paulo Agrizzi, do Espírito Santo, PP, sentou comigo, eu com 26 anos, professor de anatomia humana, apaixonado pelo fisiculturismo, morri de vontade de ser forte. Sentou e falou assim, conta pra mim o que você está comendo. Eu nunca nem tinha pensado o que eu estava comendo. Eu falava, eu como arroz com atum e tomate, assim, mas quanto? Eu demorei 1 ano e meio para aprender a quantidade que eu precisava comer. Ligava lá na academia PP Apollo, 10h30 da noite, que era o horário que o PP acabava de treinar. Ligava para ele, PP, hoje eu comi assim, 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 assado. Ele falava, tá pouco, precisa de mais comida. Todo mundo que foi meu aluno na pós-graduação no Brasil inteiro conhece essas histórias. Não existiria um Eduardo Haddad, professor de pós-graduação, professor universitário, ex-atleta. Não existiria se não tivesse a presença do PP em um final de semana da minha vida. Um divisor de águas. 10 anos de fisiculturistas picaretas e um final de semana ao lado de uma pessoa séria. A pessoa sentar e falar, é assim, assim e assim. 2 anos depois eu estava nos palcos competindo. Então você vê que faz muita diferença a informação séria. William, essa quantidade de 45 ml de água por quilo é específico para hipertrofia? Não, não é não. É específico para ambientes tropicais, tá? E em algumas regiões do país a recomendação acho que é até maior, acho que vai até 50, se não me engano, viu? Mas assim, é água, né? Vamos conversar, é bastante água. Entendam, eu que era completamente apaixonado, eu nunca tive vontade de ter um físico bonitinho, do namorado da Barbie, não, eu sempre quis ser um boi de 130 quilos, desde criança, né? O meu falecido professor de Kung Fu queria me matar, porque eu tinha vontade de ser forte, numa época que não podia. Eu comecei a dar aula na pós-graduação em 2000, eu usava terno até mais largo, assim, que era para esconder o tamanho do pescoço e o trapézio, assim, porque eu sabia que as pessoas tinham um preconceito gigantesco. Esse cara é fortão, deve ser um ogro, isso nunca estudou na vida. Hoje é o contrário, né? Chega um professor de pós lá, com 30 de braço, meio definidinho, todo mundo, o cara tem a prática. Eu tinha 49 de braço, né? Fora de competição, era um boi o braço, e o pessoal chamava de ogro. E mesmo assim, com toda essa paixão, com toda
Tudo contra, e eu ainda apaixonado, demorei 1 ano e meio para conseguir entender como eu iria me alimentar. Como, de que maneira que eu vou comer, que jeito que é isso, né? Como é que muda o café da manhã? Poxa vida, eu vou comer isso no café da manhã? É tudo isso de comida? E foi um processo, né? Um processo. Você pensa uma pessoa, imagina uma pessoa que não tem essa gana de ser grande, de ser hipertrofiado, né? Imagina que na mente da pessoa, mas eu não quero ser forte, eu só quero ter o bumbum durinho. Aí você fala assim, então, o glúteo é um músculo largo, gigantesco, com uma alavanca espetacular para mexer o fêmur, ou seja, um pouquinho de força que ele faz, ele move o quadril inteiro, e essa menina acha que ela vai deixar o bumbum dela duro, agachando leve, sem comida, porque quem não come não consegue agachar pesado, sem beber água, dormindo mal, com hormônios catabólicos lá em cima e os hormônios anabólicos lá embaixo. Tá conseguindo ver o cenário que eu estou te mostrando? Luiz Ivan, tem alguns alunos que ingerem muito café ao longo do dia. Pode atrapalhar nos ganhos hipertróficos? Sim, pode. Café tem uma quantidade tremenda de substâncias que são antioxidantes, são importantes para a saúde. Entretanto, em altas concentrações aumenta demais a taxa metabólica, promove uma diurese tremenda, isso sacrifica demais os músculos e é um problema. Madison, autoconhecimento. Acredito que falta às pessoas que desejam de fato hipertrofiar, emagrecer, enfim. Pois é, mas quem foi que falou isso? Madison, educador físico. Mas assim, é difícil a gente pensar em autoconhecimento, né? Você é um educador físico, assim como eu. No primeiro ano de faculdade você estudava anatomia, fisiologia, bioquímica, enquanto a pessoa estava estudando direito romano. Né? Assim, é difícil exigir de uma pessoa mais do que ela pode lhe dar. A sua vida inteira empurrou você para a educação física, a vida inteira do cara empurrou ele para a contabilidade, ele é da área de contábeis. Ele não tem inteligência emocional voltada para o físico, esse feeling. Ele precisa de informações que sejam inteligíveis, ele precisa conseguir entender o que é que você está falando. E existe uma visão preconceituosa demais. Eu lembro quando eu era instrutor de academia, pessoal. Oi, Sabá, minha prima maravilhosa, como é que você está, querida? Existia naquela época uma visão péssima, que eu chegava para o meu aluno novato e falava assim, mas qual que é o seu objetivo? E aí a resposta era sempre assim, não quero ficar igual você, eu acho feio. E eu pensava, será que ela entende, será que essa pessoa, esse cara, ele entende o quanto ele está sendo grosso ao dizer para mim que ele me acha feio por uma coisa que eu me dedico absurdamente? E aí eu abri um sorriso, aquela cara assim, né? Porque você não morre, né? Entendi. E eu ouvia isso só de segunda a sexta, nos 3 horários que eu trabalhava, gente. Acho horrível. Eu acho horrível. Tinha um amigo meu que falou assim, Haddad, enquanto o pessoal estiver falando que você tá feio, porque tá bom, cara. Eu achava péssimo isso. Porque não era isso que eu estava perguntando. Eu estava pensando, qual que é o seu objetivo? Né? O que, que você deseja? Por que, que você está na academia? O que, que você quer com isso? E tinha uma amiga que trabalhava comigo, né? Hoje ela é atleta, a Cacau. Ela foi trabalhar na Itália uma vez e quando ela voltou para o Brasil, ela me contou a história, eu dei só um sorrisinho assim, fiquei quieto, não falei mais nada. Porque ela chegava para as mulheres italianas e falava assim, qual que é o seu objetivo? E elas eram péssimas na educação. Ela falava assim, não quero ficar como você. Porque ela gostava de treinar, ela tinha muita coxa, tinha boa massa muscular e tal, o pessoal tinha pavor. E a gente olha e fala assim, mas que falta de educação, né? Você imagina um vendedor de carro chegar e falar assim, mas aí, qual que é o carro que você gosta? O seu é ridículo, eu quero aquele lá. Pô, que absurdo, você não vai falar isso. É o que ele pôde pagar, entende? Assim, então, enfim. E você está diante de uma pessoa com esta cultura, com esse nível de entendimento, ok?
Muitas vezes você vai estar diante de um homem que acha importante estacionar o carro importado dele na porta da academia e descer chacoalhando a chave no dedo, tipo assim, todos estão me olhando. E o cofrinho do cara tá aparecendo, que ele não tem nem glúteo para segurar a bermuda, e ele não tem um mindset de quanto aquilo é feio, ridículo, estranho para o nosso ambiente. E ele chega para você e cobra resultado. Eu tive aqui o dono de uma imobiliária que treinou comigo, e o cara vinha para cá, ele corria durante 1 hora, de verdade, ele treinava comigo, 50 minutos peso, e depois ele corria numa esteira durante 1 hora, literalmente, no estúdio naquela época de televisões, e o cara corria. E aí uma vez ele correndo e tal, e ele fazendo intervalado, inclusive, né, na hora que ele estava andando na esteira, assim, pô, Haddad, você falou que eu ia ter resultado, tal, não tô vendo resultado nenhum, cara, tô gordo. E quando você fala isso pra mim, mas assim, nem aumenta a minha pressão arterial. Porque eu fiz 2.555.389 dietas na vida. Então, eu sei que funciona. Dieta errado dá certo, é só você fazer. Tá? Você pode ficar doente, vai dar certo. E eu olhei e falei assim, o que você comeu no café da manhã hoje? Me conta. Ele falou, aquilo lá que está escrito no papel. Eu falei, você nunca fez dieta na vida. Em 4 meses, até agora você não aprendeu o que é o seu café da manhã, você nunca fez a sua dieta. Era muito específico naquela época, sabe, era muito específico assim. Hoje eu já nem faço essas coisas mais, eu não sabia que eu estava fazendo exercício legal da profissão naquela época. Fato, o cara tomava rios de cerveja e era engraçado porque ele introjetava aquilo. Era um moço jovem, não tinha nem 30 anos, ele caminhava devagar, sabe assim, no estúdio. Tipo aqueles tiozão assim, sabe, de 50, 60 anos que tem um caminhar devagar, uma cordinha pendurada no meio das pernas, nada mais levanta, só tem a caminhonete de cabine dupla e o resto nada mais funciona. Desculpa, gente, mas assim, tem hora que me escapa esse desprezo que eu tenho por esse tipo de figura. Ele andava daquele jeito e pensava assim, esse cara não tem nem 30 anos, a falta de energia. O que ele introjetou? Sou um empresário de olhar cansado, eu sou um homem que trabalha muito e eu falo pesado e não sei o quê. Aí quando ele falou pra mim que ele não tinha resultado, eu fiquei olhando pra cara dele pensando assim, mano, como é que eu já era bem mais velho que ele. Entendam, gente, eu montei o meu estúdio depois de 1 década dando aula em faculdade de anatomia humana e fisiologia. Então assim, não tinha muito o que discutir comigo aqui no estúdio mais, não é arrogância minha. Mas é que quando as pessoas faziam, você ficava olhando assim e pensando assim, nossa, será que essa pessoa tem noção do tamanho da bobagem que ela está me dizendo? E o pior, para quem que ela está dizendo? Ela está dizendo isso para um profissional. Quando o seu aluno fala isso para você, tá ok, você está usando tênis, bermuda ou calça de ginástica, mas você é uma pessoa que fez faculdade, pós-graduação, durante 4 anos ou 5 falaram na sua cabeça sobre esse tipinho. E você sabe que essa pessoa existe, todos os profissionais da área da saúde sabem que essa pessoa existe, é fato que essa pessoa existe, a única pessoa que não se dá conta é ela mesma. E, por não saber, não consegue fazer o mais importante, mudar o comportamento. A nutrição é o pilar mais sério da hipertrofia. Você pode tentar falar comigo sobre esteroide, dou curso sobre isso, gente, desde 2014, sobre esteroides e drogas do esporte. Você pode falar comigo sobre suplementação, que particularmente é uma coisa que eu sou obrigado a estudar, mas eu nem curto tanto assim. Você pode falar comigo o que você quiser a respeito de treinamento neuromotor, que é a minha praia e eu realmente sei a parte de treinamento neuromotor. Mas eu sempre vou olhar para você e falar assim, comeu o que mesmo? Pô, Haddad, eu tenho dificuldade com as coxas. Eu nem vou pedir para ver o seu agachamento, eu quero ver só o seu prato. Só. Porque se o seu prato estiver bom,
E não é o pratinho do almoço não, inocente. É o prato das 6 da manhã, das 9 do meio-dia, das 15, das 18 e das 9 da noite. Todos! Durante 365 dias do ano. Se esse prato estiver bom, você vai ter músculo. Se você não tiver músculo, então você vai estar barrigudo, porque toda a caloria que foi ingerida vai converter em barriga. Entendeu? O físico vai entregar exatamente o que você faz. Se você está um frango, é porque não come. Se você está gordo, é porque você come pra caramba e treina mal. Simples assim. Agora, se você está gordo e sem músculo, é porque você simplesmente come tudo errado. É a turminha que acorda de manhã, fica sem comer, no meio da manhã pão de queijo lá do escritório com café açucarado e por aí vai. Nutrição. Nutrição. Esse é o pilar mais forte da hipertrofia. Bodybuilding é a respeito de nutrição. Meus amigos, semana que vem nós ainda vamos fazer uma quarta reunião nossa, um quarto encontro. E você que participou do primeiro, que era o Segredos Revelados Drogas. O segundo, Segredos Revelados Treino. E hoje, Segredos Revelados Hipertrofia, não pode perder o da semana que vem. Que a semana que vem nós vamos fazer um confronto dos três. E quando alguém perguntar para vocês, Haddad, o que é mais importante? O treino, descanso, alimentação, as drogas? Aí eu vou ensinar você como é que a gente enxerga isso, beleza? Vocês sabem que todas as dúvidas de vocês eu respondo no privado. Quem participou do curso de glúteos está fazendo parte de um grupo exclusivíssimo para tirar dúvidas diretamente comigo. Se você participou e não está sabendo que no grupo está rolando discussões importantes, fica atento, entra lá, observa o que está rolando, tá bom? Por hoje, fiquem com Deus e um par de dumbbells.